No século IX a.C., o reino de Israel, que havia sido unido pelo rei Salomão, agora estava dividido em dois reinos, por seu filho, o rei Roboão. O reino de Israel no norte e o reino de Judá no sul, que seguia mantendo a sede histórica de governo e foco da religião israelita no Templo de Jerusalém. O rei de Israel, Acabe, contrário às leis de Moisés, agora servia a um tal deus Baal. A indicação de sacerdotes não pertenciam à família dos levitas e permitindo ou até mesmo encorajando a construção de templos dedicados ao deus Baal. Elias alerta Acabe que se seguirão anos de uma seca terrível, que nem mesmo o orvalho cairá, porque Acabe e sua rainha teriam feito um mal aos olhos do Senhor. Viúva de Sarepta. Após Elias confrontar Acabe, Deus lhe ordena que fuja de Israel para um esconderijo ao lado do riacho de Carite, a leste do rio Jordão, onde ele é alimentado por corvos. Quando o rio seca, Deus lhe ordena que vá para uma viúva que habita a cidade de Sarepta, na Fenícia. Quando Elias a encontra e pede a ela que o alimente, ela afirma que só tinha um pouco de farinha e azeite que iria comer junto com seu filho e depois morrerem de fome. Elias então afirma à mulher que Deus não deixará que sua reserva de farinha e azeite se esgote, afirmando: não temas, porque eis o que diz o Senhor, Deus de Israel. A farinha que está na panela não se acabará, e a ânfora de azeite não se esvaziará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a face da terra novamente. Ela o alimenta com tudo o que resta de sua comida, e a promessa de Elias miraculosamente se realiza e a mulher recebe a bênção prometida. Deus lhe dá o maná dos céus ao mesmo tempo em que negava comida ao povo de sua terra prometida, que ele fora infiel. Algum tempo depois, o filho da viúva morre e ela reclama furiosa: viestes, pois, à minha casa para me lembrar dos meus pecados e matar o meu filho? Movido por uma fé semelhante à de Abraão, Elias ora a Deus para que ele ressuscite seu filho, demonstrando assim a veracidade e a confiabilidade da palavra de Deus. Deus ouviu a oração de Elias, a alma do menino voltou a ele e ele recuperou a vida. A viúva então exclamou: agora vejo que és um homem de Deus e que a palavra de Deus está contigo. Depois de mais de 3 anos de seca e fome, Deus ordena a Elias que retorne a Acabe e anuncie o fim da seca, não devido a qualquer tipo de arrependimento por parte dos israelitas, mas por determinação a se revelar novamente ao seu povo. Se você quer ver vídeos interessantes como esse, se inscreva no canal, dê um like e ative o sininho para receber notificações de mais vídeos. No caminho, Elias encontra Obadias, conselheiro de Acabe, que havia escondido 100 profetas de Deus de Israel quando Acabe e Jezabel começaram a assassiná-los. Elias envia Obadias de volta a Acabe para anunciar seu retorno a Israel. Desafio a Baal. Quando Acabe confronta Elias, se referindo a ele como perturbador de Israel, Elias responde devolvendo a acusação a Acabe, afirmando que ele é que teria perturbado Israel ao permitir o culto a falsos deuses. Elias então repreende tanto o povo de Israel quanto Acabe por tolerar o culto a Baal. Nesse ponto, Elias propõe um teste direto dos poderes de Baal e Deus. Povo de Israel, 450 profetas de Baal e 400 profetas de Aserá
são convocados ao Monte Carmelo. Lá 2 altares são erguidos, um para Baal e um para Deus, sobre os quais madeira é colocada. 2 bois são sacrificados e cortados em pedaços, que são colocados sobre a madeira. Elias pede então ao sacerdote de Baal que orem para que o fogo acenda sobre o sacrifício. Eles oram de manhã até o meio-dia, sem sucesso. Os sacerdotes continuam a orar até o anoitecer, sem sucesso. Elias ordena então que o altar de Deus seja encharcado com a água de 4 jarras grandes, derramadas por 3 vezes. Ele pede a Deus que aceite o sacrifício. O fogo do Senhor desce do céu, consumindo a água, o sacrifício e as pedras do altar. Elias aproveita-se da situação e ordena a morte dos sacerdotes de Baal. E em seguida ora com furor para que a chuva volte a cair sobre a terra, o que acontece simbolizando o fim da fome. Monte de Horebe. Jezabel, enfurecida porque Elias ordenou a morte de seus sacerdotes, ameaça matá-lo. Este foi o primeiro encontro entre ambos, embora não seja o último. Elias foge então para Bersabeia, no reino de Judá, e de lá segue sozinho pelo deserto até que finalmente se senta sob um arbusto, onde pede a Deus que o mate, porque estava cansado demais. Adormece ali e é tocado por um anjo que ordena a ele que acorde e coma. Ao despertar, ele encontra ao lado de si pão e uma jarra de água. Após adormecer novamente, ele volta a ser acordado pelo anjo, que ordena a ele que volte a comer e beber, pois tem adiante uma longa jornada. Elias viaja por 40 dias e 40 noites até o Monte Horebe, onde Moisés havia recebido a placa dos 10 mandamentos. Elias é a única pessoa mencionada na Bíblia a retornar ao Monte Horebe, depois que Moisés e sua geração haviam passado pelo lugar, muitos séculos antes. Lá ele procura um abrigo numa caverna. Deus novamente volta a falar com ele. Que fazes aqui, Elias? Até então, Elias contava apenas com a palavra de Deus para guiá-lo. Porém, agora ele recebe a ordem de sair da caverna e colocar-se na presença do Senhor. Então um fogo se acende e novamente Deus não se revela nele. Elias ouve então o murmúrio de uma brisa ligeira, que lhe pergunta novamente: que fazes aqui, Elias? Deus então ordena que ele parta novamente, desta vez para Damasco, para ungir Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como seu substituto. Vinha de Nabote. Acabe desejava obter a vinha de Nabote em Jezrael, e para isso ofereceu uma vinha melhor ou um preço justo pelo terreno. Nabote, no entanto, fala ao rei Acabe que Deus lhe ordenou que não se desfizesse do terreno. Acabe vê a resposta com irritação e mau humor, mas Jezabel desenvolve um plano para adquirir o terreno. Ela envia cartas em nome de Acabe aos anciões e nobres que viviam nas proximidades de Nabote, para que organizassem um banquete e o convidassem. Nesse banquete, uma falsa acusação de blasfêmia e ofensas contra Acabe seriam feitas contra Nabote. O plano é posto em prática e Nabote acaba sendo apedrejado até a morte. Quando ouve a notícia de que Nabote está morto, Jezabel diz a Acabe que ele já pode se apoderar da vinha. Deus então volta a falar com Elias e lhe ordena que confronte Acabe com uma pergunta e uma profecia: matastes e agora usurpas?
No mesmo lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu. Acabe confronta Elias, chamando-o de seu inimigo. Elias responde afirmando que ele mesmo havia se tornado inimigo de Deus por seus próprios atos, e afirmando que todo o reino rejeitaria a autoridade de Acabe, que Jezabel seria devorada por cães em Jezreel, e que todos os membros de sua família seriam devorados por cães, se morressem dentro de uma cidade, ou por pássaros, se morressem no campo. Ao ouvir isso, Acabe se arrepende de tal maneira que rasgou suas vestes, cobriu-se com um saco e entrou em jejum. Deus então desiste de puni-lo, porém insiste em punir Jezabel e seu filho Ocosias. Elias parte então para encontrar-se com Ocosias. Ocosias, recuperando-se de um ferimento grave, enviou emissários ao sacerdote de Baal-zebu em Acaron, fora do reino de Israel, para saber se poderia se recuperar. Elias intercepta os emissários e os envia de volta a Ocosias com a mensagem: não há, porventura, um Deus em Israel, para irdes consultar Baal-zebu, Deus de Acaron? Ocosias pede aos emissários que descrevam a pessoa que lhes deu essa mensagem. Eles afirmam que ele trajava um casaco felpudo com um cinto de couro. Então Ocosias reconhece como sendo Elias, o tesbita. Ocosias envia então 3 grupos de 50 soldados para prender Elias. Os 2 primeiros grupos são destruídos por chamas que Elias faz descer dos céus em nome de Deus. O líder do 3º grupo então implora por misericórdia para si próprio e seus homens. Elias concorda e pede a ele que o acompanhe até Ocosias, onde ele fará pessoalmente a profecia que havia mencionado a Acabe. A morte de Jezabel. Um comandante chamado Zeu liderou uma revolta contra a família real, na qual matou o filho de Jezabel, Jorão. Esse ordenou aos eunucos da corte que a atirassem da janela. Jezabel morreu. Cães que por ali passavam devoraram o corpo de Jezabel, exatamente como Deus profetizou pela boca de Elias. Arrebatamento. Elias, juntamente com Eliseu, se aproxima do rio Jordão. Lá ele dobrou seu manto e golpeou a água. Imediatamente a água se dividiu, permitindo que Elias e Eliseu caminhassem em meio a ela. Repentinamente surgiu uma carruagem de fogo, acompanhado por cavalos igualmente em chamas, levando Elias sob um turbilhão. Enquanto ele era erguido, seu manto caiu sobre o solo e apanhado por Eliseu. Essa foi a história do grande profeta de Deus, Elias. Se você gosta de conteúdos interessantes como esse, se inscreva no canal, dê um like, ative o sininho para que o YouTube lhe mostre mais vídeos como esse. Grande abraço, juízo e fiquem com Deus, porque eu fui!